Sejam bem-vindos novamente à nossa casa. Nós também mandamos uma boa noite aos amigos que nos acompanham pela internet. Nós vamos iniciar com os nossos recadinhos e os nossos convites. Então, lembrando a todos, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Então, todos já sabem que nós temos palestras todos os dias, os nossos horários estão afixados ali na frente, né? Quem quiser passar pelo plantão, só chega meia hora antes do horário previsto para o início da palestra. Estão os nossos trabalhos aqui da casa. Lembrando que às sextas-feiras, às 19h30, nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, as pessoas que conhecem alguém ou que no momento estejam passando pelo problema, podem comparecer, é só vir diretamente, chegar aqui toda sexta-feira às 19h30. Tanto para o dependente químico como para o familiar. Nós também, na área social, temos a entrega de 70 cestas básicas a famílias carentes, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês. Nós agradecemos as pessoas que têm colaborado conosco com gêneros alimentícios e continuamos contando com a ajuda de vocês. Com aqueles itens que sempre fazem mais falta, né? O café, o óleo, o leite em pó, feijão, ou qualquer outro item não perecível vai ser bem-vindo para a gente montar a nossa cesta, tá? Agora estamos com um trabalho novo, um trabalho de apoio também, um curso de orientação, de apoio a gestantes carentes. Então vai acontecer sempre, já está acontecendo no primeiro e no terceiro sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, das 9 às 11. Então também, se alguém conhecer, não é necessariamente para gestantes carentes, porque é um curso educativo, informativo, mas se alguém conhecer, também é só pedir para a gestante estar aqui, todo primeiro e terceiro sábado dos meses, todos os meses às 9 horas. E continuamos com a entrega do lanche. Aos sábados, às 17 horas, as pessoas se encontram aqui, o grupo se encontra aqui, e às 18 saem para distribuir o lanche, o chá, o refrigerante, para os moradores de rua. Então, também quem quiser participar, quiser vir conhecer, e depois passar para todos esses trabalhos, passar no plantão de orientação, se quiser participar do trabalho, tá? A gente tem um convite também a fazer a todos, um convite especial, que é da nossa viagem, que nós fazemos todos os anos lá para Minas. Então, esse ano nós vamos para Uberlândia, Araxá e Sacramento. Oi? Eu falei Uberlândia? Nossa, eu estou mudando. É ali, ó. Uberaba, Araxá e Sacramento. Dias 14, 15, 16 e 17 de novembro, esse próximo novembro. Nós saímos à noite, na quinta-feira à noite. Chegamos lá na sexta, por volta das 5 horas da manhã. Então, é um passeio que nós vamos visitar alguns centros do Tadeu, a Casa da Prece, lá onde esteve o Chico. E tem a parte também de conhecer grutas, comprar os docinhos. É um passeio muito interessante. Quem já foi sabe como é gostoso, como é legal. Quem não foi, tá aí uma oportunidade para conhecer, tá? E então, o custo por pessoa é de R$600, que pode ser dividido em 3 parcelas. Crianças de 4 a 10 anos, o valor é R$400. E quem tiver interessado, pode falar comigo, com a Sandra, com a Kil, tá? A gente já está aí preenchendo um ônibus para levarmos um ônibus cheio para lá, tá bom? Então, acho que é só isso. E aos internautas, quem quiser mandar perguntas referentes ao tema da palestra de hoje, manda que nós vamos respondendo aí, tá bom? Então, agora vamos nos preparar para
para o início do trabalho. Vamos procurando uma posição confortável na cadeira, procurando relaxar o nosso corpo e a nossa mente, para podermos estar totalmente presentes aqui no nosso espaço, nesta sala, deixando lá do lado de fora todos os nossos pensamentos, as nossas preocupações e estarmos presentes agora neste espaço. E assim nós vamos nos sintonizando com as energias tão já preparadas carinhosamente pelos nossos irmãos do plano espiritual, que vêm aqui nos receber com um abraço, com todo o carinho. E é assim que nós nos sentimos, com todo esse carinho, com todo esse aconchego. Cada um vem aqui em busca de alguma coisa especial, do conhecimento, do consolo, do entendimento, das novas ideias, dos novos pensamentos, para que possamos sair daqui melhores. A cada reunião que nos encontramos é um novo aprendizado. As energias que recebemos, essa troca de energias salutares, tudo isso nos dá força para seguirmos adiante nas batalhas, nos desafios da nossa vida, que são inúmeros, mas que a gente sabe que sempre pode receber aqui a força e o esclarecimento que vão nos ajudar a seguir em frente. Então, assim, recebendo todo esse carinho, nós vamos nos preparando para darmos início à palestra dessa noite. O tema da noite é Supere a Perturbação, do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira, pelo Espírito de Joanes. Então nós vamos agradecer o nosso companheiro, que você seja feliz na sua, o Rômulo. Boa noite, meus amigos. Como vão todos? Que bom. Supere a perturbação. É o recado, é o incentivo que nosso irmão Joanes, através da mediunidade de Raul Teixeira, nos traz nessa noite. Uma característica que gostamos muito desse nosso irmão Joanes é que ele sempre nos traz temas de uso muito prático, que realmente são simples no seu conteúdo, mas de extrema importância na nossa vida diária. Porque a gente sabe que, na verdade, adianta muito pouco conhecermos, falarmos de conceitos mais elaborados, mais complexos, se muitas vezes ainda temos dificuldades no básico, no nosso dia a dia. E é exatamente de encontro a essas nossas necessidades que o nosso irmão Joanes vem nos trazer essas lições. Esse livro Para Uso Diário, sem dúvida, é uma recomendação nossa de estudo de cada um, porque realmente se nos propusermos a aplicar, a exercitar o que é tratado nesse livro, certamente viveremos melhor, de forma mais leve. Mas antes, porém, de iniciarmos propriamente a nossa conversa, a nossa reflexão sobre a questão de superarmos
às perturbações, gostaríamos de sugerir uma rápida meditação. Por que vivemos no planeta Terra? Será que já paramos para pensar, cada um de nós, por que estamos aqui? Nós que estamos nos familiarizando, estamos aprendendo a doutrina, e a verdade é essa, porque a doutrina espírita tem um campo muito vasto, muito longo de estudo, de aprendizado, de estudo de novo, de mais aprendizado. Então, dizemos que estamos começando a nos familiarizar com a doutrina. Então nós ouvimos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Talvez essa seja a definição mais comum que ouvimos ou que lemos na literatura espírita sobre a classificação do nosso planeta. No entanto, muitas vezes que falamos em provas e expiações, principalmente porque todos nós temos como origem da fé outras linhas de pensamentos que eventualmente envolvem alguns dogmas, e temos ainda, de certa forma, no nosso inconsciente a questão do castigo, da pena. Então, sempre que ouvimos falar em provas e expiações, a primeira reação nossa é pensar, poxa vida, então eu estou aqui na Terra sendo castigado. Porque já que é prova e expiação. Só que, conforme começamos a amadurecer a nossa fé, começamos a entender que Deus não castiga ninguém. Então, não estamos aqui na Terra para apenas sofrermos. Sofrermos só porque nós somos ainda imperfeitos, ignorantes, cometemos enganos por conta ainda da nossa natureza e ainda somos castigados. Não parece que faz muito sentido. Então vamos propor um outro termo. Quando falamos no planeta Terra, sem dúvida é um planeta de provas e expiações, mas pensemos como um educandário, uma escola. Porque daí fica mais fácil assimilar. Eu consigo entender que, me faltando conhecimento, eu preciso estudar. Eu consigo entender que, eu sendo ainda ignorante, existem muitas realidades que eu ignoro, que eu desconheço. Então fica mais fácil entendermos o que fazemos aqui. E o universo, tendo sido criado por Deus, que é perfeito, que é amor, que é bondade, é perfeitamente organizado. De forma que cada espírito, em cada ponto do universo, está exatamente onde deve estar, em prol do seu próprio crescimento. Não faria muito sentido se fizéssemos uma analogia, imaginar que um estudante, na sua fase de graduação do seu ensino superior, seja ou fosse submetido a participar das aulas do curso que nós chamávamos antes de primário, que agora é ensino básico, ensino fundamental. Não faria sentido. Certamente ele se entediaria, não encontraria ali aquele fomento do estudo, porque tudo pareceria tão repetitivo. Ainda mais triste seria se colocássemos o aluno desse curso fundamental para acompanhar uma aula de um curso superior. Talvez para alguns amigos das áreas de exatas, imaginemos um garoto, talvez na idade do segundo, terceiro ano, numa aula de cálculo 3. Seria, no mínimo, triste. Trágico. Justamente, boa palavra. Não é?
E assim também é o universo. Nós não poderíamos, essa é a grande verdade, estarmos nos planetas que nós chamamos de planetas felizes, planetas de regeneração. Não estamos credenciados ainda para esse ambiente. E é para o nosso próprio bem que estamos nesse cantinho do universo tão iluminado, tão cheio de amor de Deus, que conhecemos como o planeta Terra. Então, estamos aqui para aprender. Se estamos aqui para aprender, estamos aqui para mudar a forma como nós nos comportamos. Por lógica, compreendemos que existe alguma coisa no nosso comportamento que deve ser mudada. E existe uma lei da natureza, da física, para sermos mais exatos, que fala sobre movimento e inércia. Diz que todo o corpo em repouso tende a permanecer assim, assim como todo aquele que já está em movimento. E para interrompermos qualquer um desses comportamentos, precisamos de uma força maior. Nós sabemos que fomos todos criados simples e ignorantes. Que vivíamos, a princípio, em função simplesmente dos nossos instintos. Acima de tudo, ou em primeiro lugar, um instinto de sobrevivência. E não há nada de errado nisso. Enquanto éramos 100% ignorantes. Porque aqueles eram os mecanismos que nós tínhamos para a manutenção da nossa própria vida. Acontece, como já sabemos, que esses mesmos instintos, eles precisam ser substituídos ao longo do nosso aprendizado por sentimento e raciocínio. O instinto ele é automático. O instinto pensa na própria preservação. Quando começamos a desenvolver o raciocínio e junto dele o sentimento, nós passamos a enxergar o outro. Mais que isso, passamos, ou deveremos passar, a nos enxergar no outro. Mas para que ocorra essa transformação, voltando à questão da inércia, é preciso um impacto externo. E muitas vezes, esses impactos externos são as lições, são as dificuldades. Muitas vezes, as perturbações que encontramos no nosso dia a dia. Mas é importante, isso que nós falamos até agora, é importante porque não podemos enxergar essas perturbações, essas pequenas ou grandes frustrações, como um castigo. Porque não são. Na verdade, são as lições que nos possibilitam o crescimento. Então, quando falamos em perturbações diárias, acordamos de manhã, tomamos nosso café, abrimos o jornal ou ligamos a TV e logo pela manhã somos bombardeados por notícias do tipo assalto em tal lugar, fome em tal lugar, conflito armado em outro lugar, para não falar da política. Então, realmente, a cada dia, o que nós recebemos é um pacote de lições. Como se fôssemos realmente esse aluno que chega pela manhã, ou à tarde, enfim, chega no início do período do seu estudo e recebe ali uma lista de exercícios. Assim são essas coisas que nós vivemos. E são as coisas que nós devemos entender. É natural que a gente se chateie. Não podemos imaginar que uma pessoa fique feliz em saber dessas notícias.
em saber de guerras, de assaltos. Porém, tenho certeza que todos nós aqui ouvimos, talvez dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos pais, tios, avós: meu filho, conte até 10. Tenho certeza que todos nós ouvimos isso. E, na verdade, deveríamos ouvir o tempo todo, de nós mesmos, ainda que fosse. Porque a proposta do nosso irmão Joanes não é que nos tornemos indiferentes, insensíveis a essas pequenas pedrinhas que aparecem no nosso caminho. O que nós devemos é nos controlarmos, de forma a não explodirmos. Contando até 10, por exemplo. Por quê? Porque não ajuda em nada. Simples assim. Porque se eu tenho um problema, ou se eu ouço falar de um problema, ou se eu ouço uma notícia desagradável, e eu absorvo aquilo de forma a entrar naquela mesma faixa de vibração, gente, eu só vou piorar ainda mais a minha própria situação. Devemos aprender, e esse sim é um aprendizado importante, ouvirmos, participarmos, interagirmos, porém, guardar dentro de nós somente a parte boa, somente o que realmente interessa. Caso contrário, viveremos todos nós perturbados. E a espiritualidade superior, o próprio Mestre Jesus, nos alertou há muito tempo de que a felicidade não seria desse mundo. Esse também é um ponto que gostaríamos de conversar um pouquinho. Quando ouvimos, amigos, que a felicidade não é desse mundo, não significa que estejamos todos nós fadados a sermos infelizes enquanto permanecermos na Terra. Não. Até porque a razão da criação do universo é a felicidade. É o amor. E não é a felicidade, o amor, lá no fim do arco-íris, num pote de ouro, quando eu encarnar, desencarnar milhares de vezes, quando eu me tornar um espírito relativamente perfeito, agora sim eu vou ser feliz. Não, não é. A felicidade, ela pode ser vivida hoje. Na verdade, quando a espiritualidade alerta que a felicidade não seria desse mundo, o aviso é que a grande maioria dos espíritos, ainda ligados à Terra, não saberiam ainda reconhecer a felicidade. Nós não sabemos o que é a felicidade. E é muito simples constatarmos isso. Uma hora que estivermos entre os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, façamos uma experiência. Vamos perguntar para cada um desses nossos amigos: meu amigo, para você, o que é a felicidade? Certamente ficaremos impressionados com a diferença de respostas. Para um, a felicidade será o carro do ano, 0 km, novinho, aquele cheirinho de carro novo. Para outro, será aquele emprego, aquele cargo importante, aquela promoção. Para outros, o casamento com aquela pessoa e assim por diante. Quando, na verdade, todas essas coisas são passageiras. Ainda vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, a espiritualidade, e nos diz que felicidade é estarmos em paz no nosso íntimo, entendendo que, independente do sucesso ou do insucesso desse momento, eu fiz o meu melhor. Talvez, em outras palavras,
felicidade seja paz de espírito. E o mais incrível é que isso não depende de nada, nem de ninguém. Não depende da minha conta no banco, do emprego que eu tenho. Não depende. É apenas uma escolha nossa. É apenas a decisão, porque realmente é uma decisão, de aceitarmos a nossa vida da forma como ela se nos apresenta hoje. E entendamos que aceitar a vida, gente, não é nos acomodarmos com a situação. Devemos sim buscar melhorar a cada dia. Mas eu não vou conseguir resolver tudo hoje. Então de que adianta nos frustrarmos? Se a natureza não dá saltos, por que não busquemos cada um de nós a comunhão com Deus, com o bem, exatamente hoje, assim como nós somos mesmos? E certamente começaremos agora a viver a felicidade. E sim, aqui na Terra, no nosso planeta de provas e expiações. Olha que maravilha. Então é possível, desde que escolhamos. E sim, é uma escolha. E, inclusive, não escolher já é uma escolha. Porque eu não posso me omitir da minha própria vida. E não adianta depois, na hora que a gente desencarna, chega lá em cima lá com a turma, fala assim, olha gente, tá muito difícil, todo dia que eu saía de casa alguém pisava no meu pé, furava meu pneu, eu tomava multa, alguém brigava comigo, assim não dá. Gente, e o que nós fizemos com isso? E o que nós fizemos para melhorar essa situação? Não podemos mais sermos passivos. Porque a nossa vida é nossa. E ainda na questão da perturbação, se nós compreendermos que cada evento, cada acontecimento que se apresenta no nosso dia a dia, se nós lembrarmos na hora, porque a dificuldade é lembrar, tem muita coisa que a gente sabe, muita coisa que a gente já ouviu, quando a gente está aqui na casa do caminho, inspirados pelos nossos amigos espirituais, compreendemos tudo. Só que a gente não lembra. Basta pequeno tropeço, a primeira provocação, e nós já esquecemos tudo isso. E somos todos nós assim. Porque não adianta apenas ouvirmos e concordarmos. Ainda será necessário que cada um de nós aqui descubra isso por si mesmo. Descubra através da experiência própria. Porque é uma característica nossa. Se nos lembrarmos de nossas fases, quando éramos mais crianças, que vinham os nossos pais e falavam, meu filho, minha filha, não faz isso, porque não vai dar certo. Não faz isso. A gente ia lá e fazia igual, não fazia? E não dava certo. Assim, poxa vida, e não é que o meu pai e a minha mãe, não é que eles tinham razão? Mas eu precisei vivenciar aquilo. Eu precisei pagar para ver. E, gente, é o que continuamos a fazer. Todo dia. O tempo todo. Assim, poxa, mas não é possível, porque sempre acontecem as mesmas coisas comigo. Eu sempre atraio companheiros de tal e tal modo que no fim eu não fico feliz. Todo emprego que eu encontro, eu me sinto explorado. E uma série de exemplos. Por que será, gente? Se eu vivo um monte de vezes o mesmo problema, é sinal que eu não aprendi a lição. É simples assim. A hora que eu aprender o que aquela situação quer me ensinar, naturalmente eu vou deixar de viver aquela situação. Porque ela deixa de ser necessária.
Nós não podemos mais, e digo mais porque é um pensamento antigo de nós, humanidade, imaginarmos aquele Deus carrasco, que sente prazer em nos castigar. Isso não existe. Deus nos oferece as lições pelo tempo que a gente precisa delas. E da mesma forma, para quem acha que o planeta Terra é assim tão difícil, tão duro, é só ficar bom, é só ficar melhor, é só crescer como espírito que vai poder ir para outro lugar. Por quê? O que nos mantém ligados ao planeta Terra é a nossa faixa de vibração, é a nossa identidade. E não, nós não somos bonzinhos demais para estarmos aqui. Não existe nenhum entre nós. Assim, não, mas poxa vida, eu devo estar aqui em missão. Deve sim, com certeza. Missão com você mesmo. Não, eu sou tão bom que eu acho que eu encarnei na Terra para tocar o rebanho comigo. Aham. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, gente, a nossa missão é com a gente, né? É assim, a gente olha no espelho, assim, não, eu sou uma pessoa boa, bonitinho, não quero mal de ninguém. Quem nos dera fôssemos realmente assim. Então, gente, a ideia, a sugestão, talvez da forma mais simples possível, seja assim. Vamos contar até 10. Vamos exercitar um pouquinho da paciência. É difícil, a gente sabe que é. Mas temos a eternidade inteira para resolver isso. Então, realmente vai aí de cada um. Mas é necessário. Não vamos nos estourar. Porque cada vez que eu estouro, cada vez que eu absorvo e eu equalizo a minha vibração com a vibração daquele momento, daquela situação, eu só agravo ainda mais o problema. Então, vamos exercitar a nossa paciência e vamos parar de reclamar. Porque a reclamação nunca resolveu o problema de ninguém. A gente diz que o planeta, como tudo no universo, está em constante movimento. Então, assim, não vai adiantar a gente parar e chorar, porque a Terra vai continuar girando. O universo não vai parar para nos esperar. A ajuda vem? Vem. Sempre vem. Só que muitas vezes não é a ajuda que nós esperamos. Porque o que a gente queria mesmo é que viesse uma fada madrinha com uma varinha de condão, dissesse plim e resolvesse todos os nossos problemas. Não vai acontecer. Talvez venha um irmão difícil, falar, olha, você faz isso. Fala tudo aquilo que a gente não queria ouvir. Talvez essa ajuda surja numa outra situação que nos exponha a nós mesmos, aos outros. Então, não é que a ajuda não vem, a ajuda sempre vem. Não existe uma única prece, um único pedido que nós fazemos para Deus que não seja atendido. Porque foi o próprio Jesus que nos prometeu que seria assim. Pedis e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Só que a gente quer exatamente como a gente quer. Porque se não for assim, eu não quero, eu não aceito, eu não enxergo e eu finjo que não existe. E, gente, quem continua sofrendo somos nós. E nos tornamos miseráveis de nós mesmos. Porque entramos num ciclo vicioso. Eu sofro, eu reclamo, eu sofro, eu reclamo, e minha vida vai ficando cada vez mais sem sentido, eu vou ficando cada vez mais deprimido, eu faço mal para mim, eu faço mal para as pessoas que estão próximas a mim, porque eu contamino as pessoas com a minha vibração. E aí, gente, a minha encarnação perdida, se a gente vive uma vida inteira assim, é uma encarnação perdida. E não adianta acharmos, não, mas eu sou um espírito eterno. Somos, é verdade. Mas esse momento, ele é único. Nós nunca mais estaremos aqui, nós, reunidos, como nesse momento de agora. O tempo, ao contrário do que possa parecer, porque muitas vezes
a ideia de eternidade nos confunde um pouco. A gente acha que tem tanto tempo que a gente pode desperdiçar. E não é. O tempo é o bem mais precioso do espírito. Porque é o que nós temos para realizar, para crescer, para construir. E, gente, uma encarnação, estarmos aqui reunidos, estarmos de posse temporária de um corpo físico, é uma bênção. É uma oportunidade. É uma chance de crescermos. E daí ainda tem os nossos irmãos que falam, eu não pedi para nascer? Ah, pediu. Pediu, chorou, implorou, esperou chegar a vez, né? Entrou na fila. E a nossa vida, ela é muito mais fácil em termos de lição, de aprendizado, do que o que muitos de nós pedimos lá no plano espiritual. Porque quando estamos fora do corpo físico e enxergamos melhor a realidade, o que nós fizemos, lhe dá aquele desespero, né? A gente quer resolver tudo. Então, não, me manda, eu quero vir tetraplégico, uma casa assim, uma família assim, 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 assim. Meu filho, você não vai viver 2 anos na carne desse jeito, porque você vai se matar. E aí? Então, o que hoje a gente vive e já acha difícil demais, já foi atenuado ao máximo. Porque Deus, sendo justo e perfeito, Ele só permite que cada um de nós viva a dificuldade exatamente no grau que nós conseguimos suportar. Porque não fosse assim, nós não viveríamos. Deus jamais colocaria um filho seu numa prova que esse filho não pudesse suportar, não pudesse superar. A gente aqui tem muita dó de nós mesmos. Então, gente, vamos, cada problema que surgir, seja pequeno, seja grande, vamos simplesmente contar até 10. Vamos lembrar, e realmente insistimos na palavra lembrar, porque é uma questão de lembrança, na hora de vir esse pensamento, perguntar, meu Deus, o que eu tenho que aprender com essa situação? Me inspira. Mostra para mim, porque eu não estou entendendo, tá difícil, tá repetitivo, aqui não estou saindo dessa, então me ajuda. E se nós fizermos isso, de coração aberto, com humildade, sem achar que estamos sendo injustiçados, porque não existe injustiça no universo. A injustiça é uma criação humana, não é divina. Então, no universo, não há injustiça. Vivemos exatamente o que precisamos viver. E não precisamos viver essas coisas para um castigo. Precisamos viver para o nosso crescimento. Então vamos pedir a Deus, nesses momentos, que nos inspire. Que nos ajude a enxergar, a perceber o que aquela situação, aquele familiar, aquele amigo, aquele emprego, aquele chefe, o que quer nos ensinar. Vamos talvez desenvolver a nossa visão para enxergar as entrelinhas. Mas foi Jesus que disse que deveríamos ter olhos de enxergar e ouvidos de ouvir? É isso. Porque ouvimos e olhamos tanta coisa, mas enxergamos e escutamos tão pouco. E é assim todos os dias, dia após dia. Precisamos interromper isso. No fundo, gente, o segredo, a chave para a nossa felicidade está em nós mesmos. Só depende da gente se abrir para isso e abrirmos mão do nosso orgulho. Muita paz. Alô? Agora é o momento de nós participarmos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou um comentário, uma colocação? Só levantar a mãozinha que eu levo o microfone para o Rômulo responder. Na hora que você falou de contar até 10, né?
modernizando para o espiritismo, lembra Emmanuel, né, no nosso lar, dizendo, bebe água. Perfeito. Bebe água. Exatamente, não é? Santo remédio. Enche a boca d'água. É? Enche a boca d'água. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. É isso, né? Não agirmos por impulso, né? Pararmos um pouquinho, meditar a situação, com certeza. Só de pensar que vai desejar isso, já também É verdade. negativo. É verdade, é verdade. Precisamos, não é à toa que estamos numa escola, no educandário, porque precisamos realmente nos educarmos, né? A verdade é essa. Olá, boa noite. Pegando isso que você falou, que a chave está na gente mesmo, né? Achei muito interessante isso. Me faz refletir o seguinte, que esses conceitos de pecado, castigo, culpa nem tanto, mas de pecado e castigo foi criado por nós mesmos, né? São conceitos humanos, né? Por isso que não tem nada a ver assim com a atitude sagrada, né? De Deus. Nesse sentido, me faz imaginar o seguinte, que trazer a chave que se encontra na gente é justamente a gente ter uma escuta para esses sentimentos que são perturbações que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Muito mais do que fora, a gente tem perturbações internas. E essa escuta tem que ser para nós mesmos, né? Às vezes a gente tem um volume de informação muito grande, mas que não nos transforma, no sentido de que a gente tem uma amorosidade, uma afetividade, uma escuta com o outro muito grande, mas não temos conosco mesmo às vezes, né? Eu acho que é isso que é a chave que está na gente mesmo. Obrigado. O seu nome é, desculpa? Sérgio, boa noite, obrigado pelo comentário. Sem dúvida. A nossa amiga espiritual, Joana de Ângeles, ela sempre repete a questão, o ponto do autoconhecimento. A verdade é que conhecemos muito pouco a nós mesmos. E, sem dúvida, tudo o que nós vivemos, sejam pessoas que se aproximam de nós, situações, enfim, tudo reflete, sem dúvida, o nosso universo interior. Porque se entendemos que atraímos, por uma questão de vibração, pessoas, situações, atraímos as lições que precisamos aprender. E com relação ao que você disse, Sérgio, no início, precisamos realmente mudar, na verdade, desenvolver a visão que nós temos de Deus. Porque, como falávamos antes, a grande maioria de nós, seja nessa ou em outra encarnação, pertencemos naturalmente a outras linhas religiosas, de filosofias diferentes. Tínhamos alguns dogmas como verdades absolutas, a questão de castigo, de céu, inferno, de penas eternas. Hoje, nós entendemos que isso não existe. Então, precisamos realmente, talvez seja das primeiras coisas a se fazer, desassociar a ideia de Deus e castigo, porque são incompatíveis. Entendendo que Deus é amor, tudo começa a ficar mais fácil e mais simples. Sem dúvida alguma. Porque eu me conhecendo e conhecendo o caminho, o destino da humanidade, do qual eu também faço parte, fica mais fácil me amar. Mais uma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Você falou uma coisa que me tocou muito. A questão da inércia, né? Ou está em movimento ou está parado. Eu tenho um triste defeito de que quando eu me ponho em movimento, eu não paro mais. E chega um momento que eu paro e também não quero mais mexer. E isso É a famosa. faz com que alguns projetos fiquem lá engavetados. E isso, para mim, é um grande problema. Quando você falou do tempo ainda, falei, pronto. Agora eu estou complicada mesmo. Estamos todos complicados.
É verdade, assim, temos realmente essa questão da inércia, e muitas vezes, o que para nós é apenas um sofrimento, é apenas uma maldade da vida, na verdade é esse empurrãozinho que a gente precisa. Os espíritos superiores chamam esses problemas de anjo da dor. Porque dizem que quando todos os recursos não são suficientes, quando o nosso pai avisa quando a gente era criança, não faz isso, é igualzinho a espiritualidade. Vem um mentor, ele não vai nos impor nada, mas vai tentar nos auxiliar com inspirações. Meu filho, não vai por ali, faz diferente. Raramente a gente ouve, a verdade é essa. Acabamos tendo problemas, muitas vezes, repetidas vezes. Daí vem o anjo da dor, porque é mais difícil ignorar o anjo da dor, né? Porque fica complicada a situação. Então, realmente é isso. É daí que a gente tem que trabalhar a nossa inércia. Mas é um problema de todos nós. Ô Rômulo, quando você falou, querido, a respeito de nossos encontros com algumas realidades e que nos levam a refletir e que precisamos despertar diante delas, você falou assim, por que aquele chefe difícil, aquele companheiro, aquela família, aquele filho, a esposa? Existem momentos mais contundentes em que você, de alguma forma, tangenciou nessa resposta que você deu para a companheira. Quando a gente fala a doença que nos chega, a perda do nosso ente querido. Então existem momentos muito mais contundentes na nossa existência e que pede de nós uma atitude de maior compreensão e é onde muitas vezes nós somos levados a despertar. Porque aquela história, às vezes, algumas ocorrências vêm para nos despertar. Até mesmo a doença, às vezes, para algum de nós, funciona como sendo o único remédio. E como é difícil a gente entender isso. Porque as pessoas levam para esse campo. Por que comigo? Será que Deus está me castigando? O que é que eu fiz? Às vezes a gente não imagina que é o único remédio, que nos conduz a novas reflexões, que nos levam a buscar. Quando nós perdemos as pessoas que amamos, aquilo nos causa profunda dor e a gente tem dificuldade de aceitar a vida e a continuidade dela sem estarmos ao lado dessas pessoas encarnados. Isso nos leva, às vezes, a fugir dessa realidade, porque a morte nos assusta, quando na realidade ela é apenas um novo recomeço. E a doutrina espírita abriu a porta dos túmulos, nos mostrando que nós vivemos. Às vezes a gente fala em eternidade, ou em eternidade em Deus. Nós somos apenas seres imortais, e já é muito para nós, esses espíritos pequenos, que viajamos daqui para lá, inconstantes. As pessoas às vezes esquecem que lá nós também morremos para vir para cá. E morrer lá talvez seja até muito mais difícil do que morrer aqui. Principalmente diante da situação que nós já adquirimos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, claro, querido. Claro. Sobre esses momentos mais contundentes para nós. Obrigado, viu? Com certeza. Todas essas situações que falávamos caem nessa mesma categoria de eventos que nos levam a refletir. Durante a nossa conversa, nós citamos alguns exemplos menos contundentes, na verdade de propósito. Porque essas situações, esses problemas que são realmente mais contundentes, como o amigo colocou, eles tendem a nos levar já com uma maior facilidade à reflexão. Quando eu fico doente, ou um ente querido, alguém próximo, fica bastante adoentado, ou quando existe a separação temporária através do desencarne de algum ente querido, é mais natural, é mais quase automático pararmos por alguns instantes para refletirmos. Mesmo que daquela reflexão, ao invés da aceitação, venha a revolta. O motivo por que citamos alguns exemplos, digamos, talvez mais simples, porque justamente, por não serem tão contundentes quanto esses outros, muitas vezes nós não observamos e não refletimos sobre eles com a mesma seriedade e intensidade que refletiríamos no caso da doença, do desencarne. Então, muitas vezes, vivemos no dia a dia de uma forma automática, passando por essas situações que realmente, talvez uma situação isolada não seja tão grave quanto a doença, o desencarne, mas aquilo, somado dia após dia, é o que traz a gente para a depressão.
é o que traz a gente para uma vida em círculos. Sem dúvida, a reflexão é necessária em todos os casos. Mas, de novo, o motivo por que falamos desses, digamos, mais corriqueiros, mais diários, justamente para darmos também a eles a devida importância. Por quê? Se dermos a importância para esses eventos menores, muitas vezes os mais graves não serão necessários. Porque, digamos que sejam avisos anteriores. O aviso vai ficando cada vez mais grave, gente. Aí daí chega uma hora que a gente não consegue ignorar. Então, talvez, seja realmente a questão de abrirmos os nossos olhos, percebermos que antes de vir a doença, antes de vir a separação, nós já vínhamos sendo avisados há quanto tempo? Mas, sem dúvida, está na mesma situação. Mas eu que agradeço. Tem um professor da doutrina que ele falava do filme do Todo-Poderoso. Ele estava muito esse filme, que ele vai colocando vários luminosos na estrada, né? Verdade. Voz Dolores, é verdade. É verdade. De repente ele põe um poste. Não é exatamente isso, perfeito. Calma, então agora você vai parar de qualquer jeito. Né? Que mais? Depois, se alguém quiser trocar alguma ideia, Rômulo fica um pouquinho mais, né, Rômulo? Então tá bom, gente. Então vamos agora. Depois de tantos ensinamentos, temos aí um grande material para nós refletirmos, né? E agora, nesse momento, vamos poder dirigir os nossos pensamentos, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa boa vontade, através de vibrações. É a nossa forma mais simples e talvez a mais eficaz da caridade. E são tantas as pessoas, os irmãos necessitados da força do nosso amor, do nosso carinho. O nosso planeta também tão necessitado, diante de tantas situações que nos perturbam. É o momento de nós emitirmos, então, os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações a esse nosso planeta, envolvendo com muito amor, envolvendo a todos os habitantes, aqueles irmãos que se encontram pelas lições da doença, do corpo, as doenças da alma, que eles sejam envolvidos com todo o nosso amor. Aqueles nossos irmãos que estão aprendendo a outra lição, vivendo às vezes nas ruas, sem um lar, sem um teto, sem uma família, sem um cobertor. Que eles também se sintam agora, nesse momento, abraçados e envolvidos pelas nossas vibrações de amor. As crianças que se encontram nos orfanatos, nas creches, aos idosos, muitas vezes abandonados, esquecidos pelos seus familiares, que também nesse momento se sintam envolvidos, aconchegados pelas nossas vibrações de amor. E todos nós, talvez nesse momento, conheçamos alguma pessoa em especial que sabemos que esteja precisando de força, de luz. Vamos emitir os nossos pensamentos até ele. Que ele também possa
se sentir mais fortalecido, mais consciente, e que receba também o nosso abraço carinhoso. Vamos vibrar, por fim, pelos nossos lares, por todos os nossos familiares que se encontram dentro deles. Que haja união, que haja mais compreensão e companheirismo dentro do nosso lar. E assim nós vamos agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade, por mais esse encontro. Tanto aprendemos. Vamos agora refletir sobre tudo isso e procurar nos modificar através desse conhecimento, através da reflexão, fazermos escolhas melhores em todos os aspectos da nossa vida. Então pedimos ao Pai que possamos voltar aos nossos lares em paz, harmonia e proteção, e que possamos estar aqui na próxima semana, mais uma vez. Que assim seja. Então nós pedimos a todos que aguardem em silêncio, que continuem nessa harmonia até serem encaminhados ao passe.